3. Lance Shockley. Na primavera de 2005, Graham Curl Jr., conhecido como Dwayne, era sargento da Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri. Ele morava na zona rural de Fambura, no Missouri. Ele tinha um filho de 4 anos e estava noivo. Ele e sua noiva planejavam construir uma casa nova. Graham ingressou na Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri em 1993, após se formar em Justiça Criminal pela Southeast Missouri State University. Por volta das 16 horas de 20 de março de 2005, o sargento Graham voltou para casa com seu carro da patrulha, estacionando na garagem. Às 16h03, ele ligou para a central para avisar que estava encerrando seu turno. Ainda de uniforme, ele saiu do carro da patrulha. De repente, um tiro foi disparado. Graham foi atingido no pescoço e isso rompeu sua medula espinhal. Graham caiu para trás e ficou paralisado enquanto estava deitado no chão. Ele levou 2 tiros a queima-roupa de espingarda, um no rosto e outro no ombro. O corpo de Dwayne Graham, de 37 anos, foi encontrado cerca de 1 hora depois, e a polícia foi chamada. Não havia muitas evidências físicas na cena do crime. A bala de rifle ficou deformada depois que entrou no corpo de Graham. Um perito balístico achava que foi disparada de um rifle calibre 22, 24 ou 243. 2 testemunhas disseram ter visto um Pontiac vermelho Graham M com adesivo amarelo brilhante no porta-malas do lado do motorista, estacionado perto da casa de Graham naquela tarde. A polícia rapidamente tinha um suspeito. Quando Graham foi morto, ele investigava um acidente de carro ocorrido 4 meses antes, em novembro de 2004. Em 26 de novembro de 2004, Jeffrey Bayless, 32 anos e pai de 3 filhos, foi encontrado morto no banco do passageiro de seu caminhão após ele bater em uma vala. Quando os policiais chegaram ao local do acidente, o motorista não estava lá. No local do acidente estavam Ivy Paul Napier, um casal vizinho, a noiva de Bayless e sua irmã. Nenhum deles disse quem era o motorista. No caminhão havia latas de cerveja vazias e garrafas de tequila. Dwayne Graham virou o principal investigador do caso. Ele tinha certeza de que o motorista era Lance Shockley, de 27 anos. Shockley era casado com a irmã da noiva de Bayless. Graham desconfiou após visitar Shockley na noite do acidente para falar com sua cunhada, noiva de Jeffrey Bayless. Graham achou que Shockley estava agindo de forma suspeita. Pouco antes de ser morto, cerca de 4 meses depois, Graham visitou os Napiers, casal vizinho ao local do acidente. Graham mentiu para Ivy Napier, dizendo que Shockley confessou ser o motorista. Ivy confirmou que Shockley dirigia naquela noite. Ele foi à casa deles após o acidente. Depois, ela e o marido foram ao caminhão ajudar Bayless. Ao chegarem ao local do acidente, viram que nada podia ser feito. Para Bayless, Shockley foi levado para casa pela esposa, que era irmã da noiva de Bayless, antes da chegada da polícia. Após falar com Graham, Ivy Napier ligou para Shockley e contou o que ele dissera. Ivy descobriu que Shockley não confessou ser o motorista e Graham a enganou para fazê-la falar, levando a polícia a suspeitar que Shockley matou Graham. Para parar a investigação. Na noite do assassinato de Graham, a polícia falou com Lance Shockley. Ele foi distante e negou ter matado Graham. Ele disse que tinha passado o dia todo trabalhando em casa com seu vizinho. No dia seguinte, ele mandou a polícia sair de sua propriedade. Os investigadores interrogaram Shockley de novo. Ele disse que no dia do assassinato estava visitando parentes como sua avó. Ele também trabalhou com seu vizinho. Ele afirmou saber que Graham o investigava, mas disse desconhecer o endereço do sargento. Ele disse à polícia que, da próxima vez que fossem à sua casa, era melhor terem um mandado. Sem mandado, alguém poderia ser baleado. Em 23 de março de 2005, Lance Shockley foi preso por fugir do local do acidente que matou Jeffrey Bayless. A polícia seguiu investigando Shockley pelo assassinato de Dwayne Graham. A polícia descobriu que Shockley possuía um rifle calibre 243, porém, ao revistar em sua casa, o rifle não foi encontrado. No armário de armas dele havia um espaço vazio.
A polícia conversou com os parentes de Shockley. O tio dele disse que a esposa de Shockley foi procurá-lo horas depois do assassinato com uma caixa de munição calibre 243. Ela contou ao tio dele. Lance disse: "Você sabe o que fazer com elas?" Os investigadores relataram que o tio de Shockley lembrou que ele levou o rifle .243 para praticar tiro em sua propriedade. A polícia vasculhou a propriedade e encontrou algumas cápsulas e fragmentos de bala. Um perito afirmou que eles podem ter sido disparados pela mesma arma usada para matar Duane Graham, mas Bliss X não pôde confirmar isso com total certeza. A polícia também conversou com a avó de Shockley. Ela tinha um Pontiac Grand M vermelho com um adesivo amarelo brilhante no porta-malas do lado do motorista. Eles batiam com a descrição do carro visto pelas testemunhas perto da casa de Graham naquele dia. Shockley pegou o carro da avó no início da tarde do crime e devolveu entre 16 horas e 16 horas e 30. Graham foi baleado às 16h03, logo após avisar que encerrava o turno. A polícia fez um teste e determinou que levava 18 minutos para ir da cena do crime até a casa da avó dele. Então, Shockley teve tempo de cometer o disparo e voltar para o carro no intervalo de tempo informado pela avó dele. A avó dele contou aos investigadores que Shockley pediu para ela dizer à polícia que ele ficou em casa o dia todo. Ela disse para ele que não iria mentir. Aparentemente, ele colocou um dedo sobre a boca dela e disse, abre aspas, eu estive em casa o dia todo, fecha aspas. Além disso, Shockley disse que não sabia o endereço de Graham, mas o padrasto de Shockley disse que, depois que Shockley soube que Graham estava investigando ele, Shockley entrou em contato com ele. O padrasto de Shockley conhecia o senhorio de Graham. Ele então deu o endereço de Graham para Shockley. Em 29 de março de 2005, 6 dias após Shockley ser acusado de fugir do local do acidente, ele foi acusado do assassinato de Duane Graham. Lane Shockley foi a julgamento pelo assassinato de Graham em março de 2009. A promotoria disse que Lane Shockley queria interromper a investigação sobre o acidente que matou Jeffrey Bayliss. Lane Shockley tinha um rifle calibre 243 que sumiu, e esse tipo de arma pode ter sido usada no crime. Um perito afirmou que os fragmentos de bala achados na propriedade do tio de Lane Shockley poderiam ter vindo da arma usada no assassinato de Lane Shockley. A esposa de Lane Shockley entregou ao tio dele uma caixa de balas calibre 243 horas após o tiroteio. Lane Shockley também orientou várias pessoas a não falarem ou mentirem para a polícia. Inicialmente, quando Lane Shockley foi entrevistado pela polícia, ele disse que tinha ficado em casa o dia todo. A avó de Lane Shockley contou à polícia que ele pediu para ela afirmar que estava em casa o dia todo, mas ela recusou mentir por ele. Da próxima vez que a polícia falou com Lane Shockley, ele contou que também esteve na casa da avó no dia do assassinato. Lane Shockley também tinha pegado emprestado o Pontiac vermelho da avó dele, com um adesivo amarelo brilhante do lado do motorista no porta-malas. Um Pontiac vermelho com um adesivo brilhante do lado do motorista no porta-malas foi visto estacionado perto da cena do crime nas horas antes do assassinato. Depois, Lane Shockley devolveu o carro pouco depois do tiroteio. O advogado de Lane Shockley afirmou que não havia prova física ligando Lane Shockley ao crime, nem DNA dele foi encontrado na cena. A arma do crime não foi achada. O advogado reconheceu que Lane Shockley estava dirigindo quando Jeffrey Bayliss foi morto, mas o advogado dele argumentou que matar Graham porque ele estava investigando o acidente era ridículo. Matar o policial responsável não encerraria o caso sem sua prisão. A defesa argumentou que a polícia ficou obcecada por Lane Shockley desde o início. Eles nunca investigaram outra pessoa de interesse. O julgamento durou 4 dias. O júri deliberou por 3 horas. Eles consideraram Lance Shockley culpado de assassinato. Depois, o júri começou a deliberar sobre a sentença. Eles estavam em impasse, 11-1 a favor da pena de morte. Missouri é um dos 2 estados, sendo o outro Indiana, onde se o júri fica em impasse na fase de sentença, o juiz pode impor a pena de morte. Neste caso, foi isso que ocorreu, e Lance Shockley recebeu pena de morte. Os advogados de Shockley recorreram várias vezes, mas todos os recursos foram rejeitados.
A execução de Shockley foi marcada para 14 de outubro de 2025. Foi feito um pedido de clemência ao governador do Missouri, Mike Heo. Havia 3 elementos no pedido. O primeiro era que havia falta de provas físicas no caso. O segundo era que o júri não decidiu unanimemente que ele deveria ser executado. Terceiro, Shockley tinha sido um detento exemplar nos 16 anos desde que foi condenado. Ele aconselhou outros detentos que tinham problemas com dependência e traumas do passado. Ele chegou a salvar a vida de outro detento. Houve uma pesquisa com 440 pessoas no Missouri, de todo o espectro político. 65 eram a favor de Shockley receber clemência e apenas 19 eram totalmente contra. Em 13 de outubro de 2025, um dia antes da data marcada para a execução, o governador Kehoe negou o pedido de clemência de Shockley. A última refeição de Shockley foi manteiga de amendoim, aveia, água e bebidas esportivas. Sua última declaração foi: "Agora vocês estão tristes, mas eu os verei de novo e nossos corações se alegrarão. Ninguém tirará essa alegria." Fecha aspas. Testemunhas de sua execução incluíam suas 2 filhas. Lance Shockley, de 48 anos, foi executado por injeção letal. Ele foi declarado morto às 18h13. Shockley sempre afirmou que foi condenado injustamente. Número 2. Frank Athen Walls. No verão de 1987, Edward Elger, 22 anos, servia na Força Aérea. Ele estava lotado na base aérea de Eglin, no Panhandle da Flórida. Ele morava em um parque de trailers em Fort Walton Beach, com sua namorada de 20 anos, Ann Peterson. No dia 22 de julho de 1987, Alger não apareceu para o serviço e um colega foi até a casa deles. Em 2 quartos, ele encontrou os corpos de Edward Elger, 22, e Ann Peterson, 20. Ambos haviam sido amarrados. Peterson levou 2 tiros na cabeça, a garganta de Elger foi cortada e ele levou 2 tiros na cabeça e um no pescoço. Havia sinais de arrombamento e alguns itens estavam faltando. A polícia conseguiu uma pista de uma pessoa que morava no trailer ao lado da cena do crime. Não se sabe exatamente o que o homem disse à polícia, mas ele afirmou acreditar que o assassino era seu ex-companheiro de quarto, Frank Walls, de 20 anos. Sabe-se que o homem afirmou à polícia que Frank Walls era obcecado por assassinato e agressão sexual. Com as informações do homem, a polícia obteve mandado de busca para a casa de Frank Walls. Eles encontraram itens roubados da casa de Alger e Peterson. Frank Walls, 20 anos, foi preso e confessou os 2 assassinatos sob custódia. Ele disse que invadiu a casa de madrugada e derrubou de propósito um ventilador. O casal acordou e foi verificar a origem do barulho. Walls estava armado com uma arma e uma faca, e ele obrigou Peterson a amarrar Alger. Em seguida, ele levou Peterson para outro quarto e a amarrou. Quando terminou de amarrar Peterson, Alger já tinha conseguido se soltar parcialmente. Walls disse que ele e Alger começaram a brigar. Eles caíram no chão e ele cortou a garganta de Alger. Isso não matou Alger, e ele continuou lutando. Ele conseguiu morder Walls na perna. Isso fez com que Walls deixasse cair a faca. Walls sacou sua arma e a pressionou contra a cabeça de Elgar. Ele atirou 2 vezes na cabeça dele e depois uma terceira vez no pescoço. Ele foi até o outro quarto, onde Peterson ainda estava amarrado. Ele a libertou e ela lutou com ele. Ele então arrancou as roupas dela. Ele também atirou na cabeça dela. O primeiro tiro não a matou, então ele atirou de novo na cabeça dela usando um travesseiro. A polícia achava que Frank Walls poderia ser um serial killer. Em 26 de março de 1985, Tommy Lowe Whedon, 19 anos, de Vasparo, Flórida, saiu sozinho para a praia. Whedon era um estudante universitário. Quando ela não voltou para casa, sua família registrou seu desaparecimento. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado na praia. Sua garganta havia sido cortada. Ela estava parcialmente vestida com um vestido rasgado.
Cerca de um ano e meio antes, em 16 de setembro de 1986, o corpo de Cynthia Condra, de 24 anos, foi encontrado à beira da estrada, perto de sua van. Ela foi esfaqueada 21 vezes no pescoço, peito e costas. Ela estava totalmente vestida. 9 meses depois, poucos meses antes de Elger e Peterson serem mortos, em 20 de maio de 1987, Audrey Gija, 47, não foi trabalhar. O colega de trabalho foi até a casa móvel dela, perto de Fort Walton Beach. Ele encontrou o corpo dela, recém-morto, no chão. Ela havia sido esfaqueada várias vezes. A polícia e a mídia notaram várias semelhanças entre os 5 assassinatos. Todas as vítimas do sexo feminino, exceto Cynthia Condra, estavam parcialmente vestidas. Exceto Anne Peterson, todas as vítimas foram esfaqueadas ou cortadas no pescoço. Por fim, todos os assassinatos aconteceram em uma terça-feira ou nas primeiras horas da manhã de uma quarta-feira. Os 5 assassinatos ficaram conhecidos como os assassinatos da manhã de terça-feira. No entanto, a polícia não encontrou nenhuma evidência que ligasse Walls aos outros 3 assassinatos, então ele não foi acusado por eles. Antes do julgamento pelo assassinato de Eduardo Elger e Anna Patterson, Frank Walls passou por uma audiência de competência. 3 especialistas afirmaram que ele estava mentalmente incapaz de ser julgado e deveria ser internado em hospital psiquiátrico. 2 especialistas afirmaram que ele fingia doença mental para evitar a prisão. O juiz concluiu que Walls estava apto para ser julgado. Frank Walls foi a julgamento pelos assassinatos de Edward Elger e Ann Peterson em julho de 1988. O julgamento durou 6 dias e Walls foi condenado pelo assassinato de Elger. Ele foi condenado à prisão perpétua sem condicional e à morte pelo assassinato de Peterson. O advogado de Walls recorreu da condenação após a prisão de Wallace. Ele ficou detido enquanto aguardava o julgamento. Uma agente penitenciária afirmou a Walls que manteria sigilo sobre tudo que ele dissesse por 1 mês e fez anotações sobre suas falas e ações. Depois ela entregou as anotações aos psiquiatras da promotoria. Esses foram os 2 especialistas que afirmaram que Walls simulava doença mental. A opinião deles se baseou apenas nas anotações do agente penitenciário. Em 1991, a Suprema Corte da Flórida decidiu que isso foi inadequado e anulou a condenação de Walls. Frank Walls foi julgado novamente em junho de 1991. Mais uma vez, ele foi considerado culpado e recebeu sua sentença original de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional e pena de morte. 2 anos depois, em maio de 1993, Frank Wallace foi acusado de um terceiro assassinato, o de Audrey Gigi, 47 anos, ocorrido em maio de 1987. O DNA dele coincidiu com o da cena do crime. Em outubro de 1994, Walls se declarou culpado e recebeu prisão perpétua sem condicional. Ele também admitiu ter matado Tammy Lou Whedon, de 19 anos, em março de 1985 e o assassinato de setembro de 1986 de Cynthia Condra. Ou seja, ele começou a matar aos 17 anos. No acordo judicial, ao confessar o assassinato de Gigi, ele não foi acusado pelos crimes de Whedon e Condra. Em novembro de 1994, a polícia de Walton informou que Wallace era suspeito de um assassinato ocorrido em julho de 1986. Em 23 de julho de 1986, Lindsay Sams, 35 anos, passava férias com a família em Muir Beach, Flórida. Ela foi encontrada no fim da escada do condomínio onde sua família estava hospedada após ser severamente espancada na cabeça. Ela sobreviveu mais 11 meses antes de morrer pelos ferimentos. A polícia tentou interrogar Wallace sobre o assassinato de Sam, mas ele não quis falar. Após confessar os outros 3 assassinatos, ele se sentiu maltratado. Ele também não gostou da publicidade que recebeu, então se recusou a falar. Ninguém foi acusado pelo assassinato de Lindsay Sam e o caso permanece sem solução. Nos anos após ser condenado à morte, os advogados de Wall entraram com recursos argumentando que ele tinha deficiências intelectuais. Ele tinha um quociente de inteligência de 72, o que é considerado limítrofe para deficiência intelectual. Porém, todos os recursos foram negados.
A execução de Walls estava agendada para 18 de dezembro de 2025. A última refeição do assassino em série foi frango, bife, batata assada, legumes, cheesecake e suco. Suas últimas palavras foram, abre aspas, sinto muito por toda a dor e sofrimento que causei ao longo dos anos, fecha aspas. Um padre segurou sua mão e rezou. Durante a injeção letal, Frank Walls, 58, foi declarado morto às 18h11. Nem foi Richard Gerald Jordan. Richard Gerald Jordan nasceu em maio de 1946 em Hattiesburg, Mississippi. Ele cresceu em Pedo, Mississippi, que era uma área não incorporada perto de Hattiesburg. A família dele era típica do Mississippi e frequentava a igreja. Jordan não teve nenhum problema notável na juventude e não tinha ficha criminal. Depois do ensino médio, Jordan se alistou no exército. Ele fez 3 missões no Vietnã, viu combate e recebeu várias medalhas aéreas e a medalha da campanha da República do Vietnã. Depois de ser dispensado com honra, ele se estabeleceu na Louisiana, se casou e sua esposa teve 3 filhos. Jordan teve vários empregos, como trabalhar em uma fábrica de fertilizantes em um estaleiro. Mas no início de 1976, ele estava desempregado e começando a ficar desesperado por dinheiro. Ele bolou um plano em que sequestraria alguém de uma família rica e exigiria um resgate. No início de 1976, ele foi a uma loja de penhores em Baton Rouge, Louisiana, onde morava com a família. Ele trocou uma espingarda por um revólver calibre .38. Depois ele foi cerca de 240 quilômetros para oeste, até Biloxi, Mississippi. Ele alugou um quarto de motel e por alguns dias dirigiu pela região tentando se familiarizar com o local. Em 12 de junho de 1976, Jordan foi ao Gulf National Bank, em Gulfport, Mississippi. Da cabine telefônica em frente, ligou para falar com alguém sobre empréstimos comerciais. Ele foi transferido para Charles Martyr, um dos vice-presidentes seniores do banco. Charles pediu que ele entrasse para conversar. Em vez disso, Jordan procurou o endereço residencial de Martyr na lista telefônica. Depois ele foi para casa. Jordan, de paletó e gravata, tocou a campainha e foi recebido por Edwina Martyr, esposa de Charles, de 34 anos. Jordan disse que era da General Electric. Ele informou que havia relatos de disjuntores defeituosos na região e estava ali para verificar os dela. Edwina deixou ele entrar. Jordan sacou uma arma e disse que ela iria com ele. Ela implorou para ele ir embora porque estava em casa com seu filho de 3 anos. Jordan disse para ela deixar a criança e ir com ele. Jordan obrigou Edwina a sentar no banco do motorista e a dirigir por um tempo. Depois, Jordan ligou para Charles Martyr no trabalho. Ele disse para ele que sua esposa havia sido sequestrada. Charles ligou para casa e seu filho de 3 anos atendeu. Ele disse que a mãe dele não estava lá. Charles ligou para a escola do filho de 10 anos e soube que Edwina não o buscou, então acionou a polícia. Por ser um sequestro com pedido de resgate, o FBI também se envolveu. Jordan ligou para Martyr em casa e pediu que conseguisse $50 mil, cerca de $285 mil, em 2025. Ele disse para Charles dirigir pela rodovia até ver um marcador. Ao ver o marcador, ele deveria deixar o dinheiro à beira da estrada. Ele foi instruído a fazer a entrega sozinho. Charles seguiu quase todas as instruções de Jordan, exceto uma. A polícia estava seguindo ele, e Jordan percebeu que Charles não estava sozinho. Então ele não pegou o dinheiro. Jordan ligou para Charles no dia seguinte e o repreendeu por não ter seguido suas instruções. Charles pediu para falar com a esposa, disse Jordan. Acho que estamos em um impasse, fim de citação, pronunciando errado impasse. Jordan aceitou $25 mil e instruiu Charles a parar os apelos antes da entrega. Charles conseguiu despistar quem o seguia, mas o FBI e a polícia sabiam onde ele ia deixar o dinheiro. Então, um agente do FBI e um delegado do xerife aguardaram próximos ao local.
Eles viram Jordan pegar o dinheiro e entrar no carro. Tentaram pará-lo, mas Jordan não parou. Em seguida, houve uma perseguição veloz. Jordan conseguiu jogar o veículo do xerife na vala. O delegado saiu do veículo e atirou em Jordan. O para-brisa traseiro quebrou, mas Jordan escapou. Sem ferimentos, Jordan foi até um shopping próximo, comprou algumas roupas novas e depois escondeu o dinheiro em um carro abandonado. Depois, ele pegou um táxi e pediu ao motorista que o levasse ao motel. Enquanto isso, o delegado informou a placa do carro de Jordan e conseguiram sua carteira de motorista, foto. Cópias da foto foram feitas e distribuídas para as autoridades e bloqueios nas estradas foram montados. O táxi de Jordan parou em um desses bloqueios. Um policial reconheceu Jordan e ele foi detido sob custódia. Jordan disse que 34 anos estava morta. Ele afirmou que, enquanto estavam dirigindo, Edwina escapou e correu do carro. Ele disse que atirou o revólver calibre 38 na direção dela. Ele disse que não tinha a intenção de atirar nela, era para ser um tiro de advertência acima da cabeça dela, mas ele acidentalmente atirou na parte de trás da cabeça dela. Em seguida, ele jogou a arma no rio Biloxi. Jordan contou à polícia onde eles poderiam encontrar o corpo de Edwina, a arma e o dinheiro. A polícia recolheu todas as provas. Jordan foi acusado de homicídio qualificado e sequestro. Richard Jordan, de 30 anos, foi a julgamento em julho de 1976. Foi um caso direto. Jordan havia confessado e levou a polícia até o corpo de Edwina Martyr e a arma do crime. O advogado de Jordan alegou que ele não pretendia matar Edwina. O tiro fatal era para ser apenas um tiro de advertência. Peritos forenses testemunharam que havia marcas de pólvora perto do ferimento, indicando que ela foi baleada a curta distância. A bala entrou em ângulo descendente, sugerindo que ela estava ajoelhada ao ser baleada. A promotoria disse que Jordan era um veterano do exército e um atirador profissional. Disseram ser duvidoso que ele tivesse atirado acidentalmente na parte de trás da cabeça dela, já que poderia ter dado o tiro de advertência em outro lugar. O julgamento durou 3 dias. A defesa não apresentou uma única testemunha ou prova. O júri deliberou por 4 horas. Ricardo Jordan foi condenado por homicídio qualificado na época. No Mississippi, ser considerado culpado de homicídio qualificado resultava automaticamente em sentença de morte. Então, em agosto de 1976, ele foi formalmente condenado à morte na Câmara de Gás. No entanto, semanas antes do julgamento, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América já havia decidido que sentenças de morte automáticas eram inconstitucionais. Como as leis do Mississippi não foram atualizadas quando Jordan foi julgado, a condenação de Richard Jordan foi anulada em recurso. Jordan foi julgado de novo em fevereiro de 1977. O julgamento durou apenas 2 dias e foi muito parecido com o primeiro. O júri condenou Jordan em apenas 20 minutos. Neste julgamento, o júri escolheu a sentença. Várias pessoas testemunharam em favor de Jordan, dizendo que ele era um bom homem que fez algo terrível. Era veterano, marido, pai e sem antecedentes criminais. Antes do assassinato de Edwina Martyr, disseram que ele era um homem doente que havia combatido em 3 missões no Vietnã. O júri deliberou por 2 horas sobre a sentença. Eles mais uma vez sentenciaram Jordan à morte. Mais uma vez, seus advogados recorreram. Seu advogado argumentou que o juiz deu instruções inadequadas ao júri. O juiz disse aos jurados, abre aspas, cada um de vocês tem que determinar o que é uma circunstância agravante, fecha aspas. No entanto, a Suprema Corte já havia decidido que os jurados devem receber instruções específicas sobre o que são circunstâncias agravantes em casos de homicídio qualificado. Então, em agosto de 1982, o Tribunal de Apelações do 5º Circuito anulou a sentença de morte de Jordan. Ele teve outra audiência de sentença em abril de 1983. Nessa audiência, Jordan depôs. Ele disse que estava endividado e desesperado por dinheiro. Ele afirmou que nunca planejou matar ninguém. O promotor o chamou de mentiroso e de um assassino frio e calculista.
Ele apontou 11 inconsistências em suas declarações desde que foi originalmente preso. Além disso, foram apresentadas evidências de respingos de sangue. Jordan sempre disse que atirou em Edwina enquanto ela fugia e que a matou com um tiro que era para ser apenas um aviso. Os analistas de respingos de sangue disseram que os respingos indicavam que Edwina não estava se movendo quando foi baleada. O júri deliberou por pouco mais de 3 horas. Jordan foi condenado à morte pela 3ª vez. Advogados de Richard Jordan recorreram novamente. Eles argumentaram que deveriam ter sido apresentadas provas mostrando o bom comportamento de Jordan enquanto ele estava encarcerado. Os funcionários da prisão nunca tiveram problemas com ele. Ele aconselhava bancos sobre segurança. Seu ex-advogado ia testemunhar que Jordan havia desenvolvido um método para gerar eletricidade usando túneis de vento. Ele vendeu a ideia para a Autoridade do Vale do Tennessee. Também conhecida como Autoridade do Vale do Tennessee, a Autoridade do Vale do Tennessee é uma corporação federal que fornece eletricidade, controle de enchentes e desenvolvimento econômico na região do Vale do Tennessee. Os advogados de Jordan alegaram que isso provava que ele não era perigoso, e sim produtivo. Ele tomou uma decisão horrível que resultou no assassinato de uma inocente. No entanto, ele não era um assassino maligno que precisava ser exterminado por ser um perigo para a sociedade. Em janeiro de 1985, o recurso foi rejeitado pela Suprema Corte do Mississippi. Os advogados de Jordan entraram com um recurso na Suprema Corte dos Estados Unidos. Em maio de 1986, a Suprema Corte divulgou sua decisão. Concordaram que o júri deveria saber das coisas positivas na vida de Jordan após sua prisão. Após decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, a Suprema Corte do Mississippi ordenou nova audiência de sentença para Jordan. O promotor ofereceu a Jordan prisão perpétua sem liberdade condicional. No entanto, havia uma condição: ele não poderia recorrer da sentença. Jordan aceitou o acordo judicial. Em abril de 1994, Jordan recorreu pedindo nova sentença. A Suprema Corte decidiu que não se pode aceitar acordo judicial se a sentença não existia na época do crime. Em 1976, prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, não era uma opção para homicídio qualificado no Mississippi. Jordan queria que sua sentença fosse alterada de prisão perpétua, sem liberdade condicional, para prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Em julho de 1997, a Suprema Corte do Mississippi lhe concedeu nova audiência de sentença. O promotor distrital decidiu buscar novamente a pena de morte. Jordan pediu que sua sentença anterior de prisão perpétua sem liberdade condicional fosse restabelecida. Após ele recorrer da última sentença, apesar de ter concordado em não fazê-lo, o promotor distrital não viu motivo para conceder-lhe favores. Em 28 de abril de 1996, ocorreu nova audiência de sentença. 12 pessoas, entre familiares e funcionários da prisão, testemunharam a favor de Jordan. Os funcionários da prisão disseram que ele era confiável dentro da prisão. Ele até fazia trabalhos elétricos na prisão. O promotor argumentou que tudo o que Jordan fazia era para se beneficiar. Por exemplo, ele se comportava bem na prisão para obter privilégios especiais. O promotor afirmou que Jordan sequestrou uma mãe de 2 filhos de 34 anos para pedir resgate, fatos nunca questionados. Jordan atirou em Edwina Martin na cabeça, largou seu corpo em um campo e extorquiu dinheiro do marido. O júri demorou 35 minutos. Eles sentenciaram Jordan à morte pela 4ª vez depois disso, disse o presidente do júri. Citação: honestamente, achei que era uma decisão óbvia. Ele não demonstrou nenhum remorso. Acho ridículo que isso tenha durado 22 anos e ainda estejamos nesse ponto. Fim de citação. Jordan queria recorrer, argumentando que o promotor havia sido vingativo. O advogado afirmou que, em 1996, ao firmar o acordo de prisão perpétua sem condicional, o promotor concordou em não executar Jordan. O promotor lhe ofereceu um acordo de confissão ilegal. O promotor deveria saber que essa não era uma sentença válida. Só quando Jordan ganhou o recurso, porque a sentença não era legal, que o promotor decidiu não fazer um acordo, mas tentar condená-lo à execução.
No entanto, Jordan não recebeu um certificado de apelação com base na retaliação do promotor. Um certificado de apelação é uma permissão especial do tribunal que alguém precisa para recorrer ainda mais do seu caso. Sem esse certificado, não é possível recorrer a um tribunal superior. O tribunal afirmou que Jordan não provou que o promotor agiu por vingança. Porém, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América determinou que basta demonstrar isso para comprovar a conduta vingativa dos promotores. Havia, entre aspas, algo além da ausência da vilania dela, fecha aspas. Os advogados de Jordan defenderam que ele ao menos deveria ter emitido um certificado de apelação. Os advogados de Jordan recorreram porque ele não recebeu o certificado de apelação. Em 2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos teve a oportunidade de revisar o caso. No entanto, eles recusaram examinar o caso. 3 juízas, Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg e Alika Kagan, discordaram da decisão. Jordan continuou recorrendo da sentença de morte. Isso incluiu recorrer alegando que a injeção letal era punição cruel e incomum. Os recursos não anularam sua sentença de morte, mas adiaram sua execução para junho de 2025. Richard Jordan tinha 79 anos. Ele ficou 49 anos preso. Ele era o detento mais velho e há mais tempo no corredor da morte no Mississippi. Jordan estava programado para ser executado em 25 de junho de 2025. A última refeição de Jordan foi frango empanado, batata frita, sorvete de morango e root beer float. Nesse dia, ele foi visitado pela família e advogados. Funcionários da prisão disseram que ele estava conversando e contando histórias de sua vida. Depois, ele foi levado à câmara de execução. Jordan foi convidado a fazer sua última declaração. Gostaria de agradecer a todos pela forma humana de conduzirem isso e pedir desculpas à família da vítima. Fecha aspas. Jordan agradeceu à esposa e advogados. Jordan também pediu perdão. Suas últimas palavras foram: "Eu amo muito vocês. Vejo vocês do outro lado, todos vocês." Então, o processo de injeção letal começou. Richard Gerald Jordan, de 79 anos, foi declarado morto às 18h16. Jordan cumpriu a sentença mais longa antes de ser executado na história americana. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, por favor. Não se esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir novamente.